Podcast Votorantim Cimentos. Olá, tudo bem? Eu sou o Jaime Alves e este é o podcast Votorantim Cimentos. Neste episódio vamos falar sobre um tema muito importante: diversidade. Vamos entender o que significa e como a diversidade se aplica no dia a dia de uma grande empresa como a Votorantim Cimentos. Também vamos falar sobre como a diversidade cria oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional. E mais, como a diversidade pode abrir espaço para um ambiente de trabalho mais acolhedor e mais inovador? Enfim, são muitos benefícios, tanto para os empregados como para as empresas e para toda a sociedade. E quem vai falar sobre este tema com a gente é o Aldo Rodrigues Fracchia, gerente de diversidade, atração e recrutamento e seleção. Podcast Votorantim Cimentos. E bora lá para a entrevista. Aldo, obrigado por aceitar aqui o nosso convite. O seu nome é Aldo Rodrigues Fracchia, nascido no Uruguai e morando e trabalhando aqui em São Paulo, no Brasil. Olha só, já estamos falando de diversidade, não é mesmo, Aldo? Então, fala um pouquinho sobre você. Bom, Jaime, muito obrigado aí pela oportunidade, pelo espaço. Estou super feliz de poder estar aqui compartilhando um pouco com vocês, um pouco da minha experiência, um pouco do que eu faço no meu dia a dia, que não é nada mais nem nada menos do que viver o meu propósito todos os dias. Como você falou, sou do Uruguai, eu estou com 31 anos, eu sou formado em negócios internacionais, mas sempre falo que eu também fui formado em liderança pela IESEC. Eu participei dessa organização por quase 5 anos e foi essa organização que me trouxe para o Brasil para trabalhar na Votorantim Cimentos, fazendo meu estágio internacional. Foi assim como fiquei contratado, efetivado, e desde então estou na área de captação. Desde novembro do ano passado eu sou gerente de diversidade e captação, olhando para os processos de atratividade, employer branding, recrutamento e seleção e as estratégias de diversidade e inclusão. Muito bom, Aldo. E para a gente entrar no tema, onde e como começa o processo de diversidade? Eu sempre falo que nós somos feitos de histórias. E me conectar com minha história é super importante para entender o começo do processo de diversidade. Na minha visão, diversidade começa em cada um de nós, em valorizar o que nós temos de melhor, quais são nossas características únicas, mas ao mesmo tempo com o desafio de saber que essas características do eu interagem com outros eus. E aí se dá a inclusão, que essa sem dúvida é a melhor parte. Então hoje, por que eu acordo todos os dias? Para criar oportunidades, para criar um ambiente cada vez mais inclusivo, que respeite as diversidades, e não só dentro da Votorantim Cimentos, também fora dela, na nossa convivência como sociedade. Eu sempre falo que o principal objetivo na VC não é trabalhar a pauta dentro, sino que cada empregado assuma essa responsabilidade como agente de transformação quando passa a catraca e sai do escritório e sai da fábrica. Eu também tenho a responsabilidade de reconhecer meu privilégio, de como eu cheguei até aqui e como eu consigo criar mais oportunidades para mais e mais pessoas. Certo. Agora, criar oportunidade para mais e mais pessoas, como você falou, Aldo, me leva a uma pergunta genérica. Quais os benefícios da diversidade? E vamos considerar benefícios para os empregados, para a sociedade e para a empresa. Bom, falar de diversidade é falar de benefícios, sim. E apesar disso, muitas pessoas não entendem os benefícios da diversidade. E acho que o principal ponto que temos com isso é que nós somos preconceituosos. Nós criamos de forma muito automática esses preconceitos, essas ideias prévias, baseado em quê? Nas nossas crenças, em como nós fomos criados, educados, nas referências que tivemos ao longo da nossa vida. Mas uma coisa que eu tenho detectado quando você pergunta para as pessoas, o que é diversidade para você? Só chegam atributos muito positivos. E a pergunta que fica é, por que é tão difícil colocar isso em prática? É medo, é receio, é o preconceito se manifestando no nosso cotidiano? Então, hoje, a diversidade para mim tem um principal benefício que é, quando você consegue valorizar características únicas das pessoas, elas se sentem mais à vontade para ser quem elas são, elas trabalham melhor, elas produzem melhor, elas são mais felizes. Pessoas felizes trabalham melhor, criam melhores ambientes de trabalho, geram melhores resultados.
Aldo, por favor, explica como é que funciona o processo de pertencimento a partir da diversidade. Então, o fato de você permitir uma pessoa ser realmente quem ela é e sentir que ela está num espaço de conforto, respeito e inclusão, vai permitir que ela possa ser realmente quem ela é. Se fala que no processo de incorporação nas companhias, né, nas empresas no geral, na sociedade como um todo, temos uma primeira parte que é o sobreviver. Então, tipo, quando eu chego, eu tenho necessariamente que mostrar que eu dou conta do recado. Aí, quando eu já consegui mostrar meu potencial e que eu realmente sou a pessoa que tem que estar aí, chega uma segunda fase que é de pertencer. Então, esse sentimento de estou me enturmando, né? Sou parte de algo um pouco maior. Mas o grande desafio nesse processo é o se tornar. E o se tornar que é viver efetivamente as potencialidades no dia a dia. Perfeito, Aldo, mas como a diversidade impacta o negócio e a sociedade? Ótima pergunta. Então, como diversidade dentro da empresa, empregados felizes produzem mais, criamos ambientes melhores, obtemos melhores resultados? Como isso impacta na sociedade? Eu sempre falo que a jornada de diversidade precisa começar olhando para dentro das empresas. Mas é muito importante como também olhamos para fora. O papel das empresas na economia, no desenvolvimento das comunidades, inclusive, se faz fundamental. E hoje precisamos entender melhor quem está fora. A pergunta que eu sempre faço é: nossas empresas têm lugar para todo mundo? E esse acho que é um grande convite que eu faço para todas as empresas. Nós, como empresas, todos temos clientes. Quando olhamos para o cliente, nós fazemos algum tipo de discriminação por elementos de diversidade? Ou nós abraçamos todos os clientes que têm interesse em comprar o meu produto? Se eu abraço todos os clientes potenciais, por que não enxergo o mercado como uma fonte de potenciais talentos para a minha companhia? Eu acho que o ponto principal que me incomodou muito quando eu mudei para o Brasil era entender essas diferenças sociodemográficas que estavam presentes no coletivo das pessoas. Então, como teu sucesso ou fracasso profissional ia depender das oportunidades que você teve ao longo da jornada para poder estudar numa faculdade melhor, por exemplo. Isso me incomodava demais. Então, entender que se nós, como Votorantim Cimentos, trocávamos, mudávamos esse cristal com o qual eu estava enxergando primeiro a companhia e depois a sociedade como um todo, acho que o benefício é maior. E um benefício maior que não vem só pela área de diversidade, tá? É um benefício que a cultura corporativa também gera. Hoje, a área de transformação social na AVC cria um impacto extremamente positivo nas comunidades onde a Votorantim Cimentos atua, e isso também é diversidade. Quando eu faço a escolha hoje de dar para os meus empregados uma máscara para ele e para a família para se proteger do Covid, e eu, no lugar de comprar essa máscara num produtor na China, eu faço e contrato de costureiras autônomas, de pequenas cooperativas que estão pertinho das minhas fábricas, eu estou gerando mulheres empoderadas. Eu estou fazendo no assistencialismo. O que estou fazendo é movimentando a economia, empoderando gênero. Então, esse é o benefício da diversidade e inclusão. Mas não adianta que esteja só no olhar da área de diversidade. Tem que entrar como um elemento fundamental da cultura. O Aldo falou aí sobre máscaras distribuídas aos funcionários que foram produzidas por costureiras autônomas. Nós falamos sobre isso no episódio 2 deste podcast, detalhando as ações da Votorantim Cimentos no combate à Covid-19. Confere lá. E seguindo a entrevista, Aldo, podemos dizer que as empresas que praticam a diversidade constroem um ambiente de trabalho mais inovador? Excelente pergunta. Deixa eu te explicar um pouquinho aqui. Para mim, inovação é o grande ganho com a diversidade. E por quê? Primeiro temos que quebrar um paradigma que tem a ver com a diversidade de pensamentos. E eu acho um conceito real, mas bastante furado. E por quê? Cada um de nós pensa diferente, sem dúvida. Então, duas pessoas diferentes vão pensar necessariamente diferente. Então, aí, quantas mais pessoas tenhamos, mais pessoas diferentes temos, mais pensamentos diferentes estamos contemplando. Agora, o que acontece? Para que
a diversidade aconteça de forma efetiva, nós precisamos entender que pensamentos ainda mais diferentes vão vir de caixinhas diferentes. Quando eu tenho nos meus times, por exemplo, pessoas muito parecidas, que têm a mesma formação, que tiveram os mesmos privilégios, que frequentaram o mesmo tipo de faculdade ou de formação e assim por diante, é muito fácil eu chegar no mesmo tipo de respostas muito rápido. Isso é uma questão automática do nosso cérebro. Ele, quando enxerga que já atingiu a resposta esperada, ele para o processo criativo. Ele não precisa pensar mais. Agora, quando eu trago pessoas diferentes para os times, que continuam estressando essas ideias, colocando novas provocações, eu estou obrigando o time a pensar diferente. Por isso, essa riqueza que vem por trás das histórias de cada um de nós é o que gera um ambiente muito mais inovador. Porque fazemos juntos esse processo de continuar estressando e provocando e nos incomodando. Então, é sempre super importante poder criar times cada vez mais diversos, onde nós tenhamos diferentes características representadas. Porque na diversidade não é um contra os outros. O processo de inclusão precisa necessariamente contemplar a maior quantidade de diferenças e, sobretudo, escutar a maior quantidade de diferenças. Se fala muito de lugar de fala. E lugar de fala não é dar voz. As pessoas já têm uma voz. O que muitas vezes não fazemos é escutá-las. Aldo, agora em vez de fazer uma pergunta, eu vou afirmar e você comenta, por favor. É assim: a diversidade é um movimento que só se efetiva se houver o apoio irrestrito da alta gestão da companhia. Sem dúvida nenhuma. O apoio da alta liderança se faz fundamental. Nenhuma luta pode ser feita sozinho. Isso para mim ficou muito claro. E eu acho que os grandes avanços, apesar de que ainda são poucos e temos uma jornada gigante pela frente em diversidade e inclusão na AVC, mas os avanços que nós tivemos aconteceram efetivamente porque tivemos aliadas e aliados nesse processo, comprando essa briga com a gente. Se faz super importante o apoio da alta liderança, sim. Isso ajuda muito e abre muitas portas. E o melhor, acompanha para que o processo seja feito de forma genuína. Hoje eu tenho muito orgulho de falar que as lideranças da AVC estão acompanhando esse processo, estão comprando essa briga conosco, estão deixando por trás antigas crenças para entender que esse novo jeito de ser e de fazer que temos na Votorantim Cimentos demanda essas competências. Então, é uma alta liderança que está abraçando esse processo. Mas nenhum movimento acontece sem a força do coletivo. O fato de como nós também estamos escutando e dando espaço aos meus empregados para que eles sintam essa transformação acontecendo, provoquem, incentivem, tragam ideias, sugestões através de diferentes iniciativas, é o que fortalece esse movimento. Então, é importante a alta liderança sim comprada, mas é importante também que os empregados sintam e vivam essa pauta. Não adianta eu ter formado o meu nível executivo, os meus principais gerentes gerais, se onde a mágica verdadeiramente acontece, que é na fábrica, que é no caminhão de betoneira, que é no centro de distribuição, que é na minha filial de concreto, que é na rota que meu vendedor faz, a pauta de diversidade fica alheia. Então, tem que ter sim a força da alta liderança, mas a força dos empregados, dos times que fazem isso acontecer. Eles precisam se sentir parte desse processo. Olha, Aldo, ficou bem claro como é importante o apoio da alta liderança para motivar o engajamento de cada empregado no tema diversidade. Agora, fala pra gente sobre a Carta de Compromisso Global da Votorantim Cimentos pela valorização da diversidade. O que diz esse compromisso, Aldo? Bom, Jaime, eu poderia falar que esse compromisso global pela valorização da diversidade é um divisor de águas nesse processo. E por quê? Porque, por um lado, compartilhamos com os principais atores envolvidos nesse processo, empregados, clientes, fornecedores, parceiros e a sociedade toda,
que a gente não está aqui para brincadeira, né? Que diversidade não é uma coisa efêmera, momentânea, que não se trata de uma moda, que não é só porque todo mundo faz, nós da Votorantim Cimentos vamos fazer. Esse compromisso hoje traz o nosso posicionamento baseado em 4 grandes pilares. Então, primeiro, que a gente não admite discriminação de tipo nenhum nas nossas companhias, nem com os nossos empregados, nem com os nossos aliados no processo. Fala de que o respeito é o nosso valor essencial e que a gente não vai permitir nenhum tipo de conduta contra esse valor. E temos o amparo do nosso código de conduta também, para entender quais são os comportamentos permitidos e os que não. O nosso compromisso fala também da formação da liderança na criação de ambientes cada vez mais respeitosos e inclusivos, porque a gente sabe sim que liderança é fundamental nesse processo, como já foi falado aqui. E por último, o nosso compromisso está em criar um ambiente onde cada um de nós tenha a segurança de viver a expressão do seu ser, que cada um possa realmente ser quem é todos os dias. Eu sempre falo que eu quero que cada um traga seu eu inteiro para o trabalho, que não deixe nada em casa. Pensa naquelas coisas que você mais gosta de você, que você sente mais orgulho, que você adora falar para todo mundo daquilo. Agora imagina que você tem que reprimir isso que você é, isso que você tem, porque você sente que no ambiente onde você trabalha você não vai ser escutado, aceitado, nem respeitado. E eu não quero isso, não. A VC não quer isso, não. Então, esse compromisso hoje, que está enmarcado nas nossas fábricas, mas também nas fábricas do mundo, quer dizer que essa pauta é sim relevante e que é sim para ser trabalhada com força, com dedicação, porque isso traz não só valor para o negócio, senão que também traz valor para a nossa gente. No final do dia, nós falamos na Votorantim Cimentos que somos high-tech, mas sobretudo high-touch. Então, esse high-touch tem tudo a ver com diversidade e inclusão. Podcast Votorantim Cimentos. No fim da resposta anterior, o Aldo falou high-tech, high-touch. Trata-se de um conceito, um jeito de ser da Votorantim Cimentos, uma empresa conectada com a tecnologia e com as novas tendências, mas sem deixar de lado o foco e a atenção nas pessoas. Mas seguindo aqui, Aldo, a diversidade também se aplica no programa de trainee? Conta essa experiência pra gente, por favor. Sim, diversidade entrou no programa de trainee como um outdoor para o nosso processo interno. A jornada de diversidade, na minha opinião, ela merece e precisa começar de forma interna, inicialmente. Não adianta você, como empresa, sair e se posicionar como uma empresa pró-diversidade e inclusão se você não tem comportamentos, condutas, ações dentro de casa, mas pior ainda, que você não tem comportamentos para conhecer a diversidade que você já possui hoje dentro de casa. Então, nós iniciamos essa jornada de forma interna, trazendo a pauta e entendendo como era relevante, sobretudo com muita humildade, para reconhecer que a gente não sabia nada da pauta e que precisávamos aprender, mas que isso não ia ser um impedimento para não embarcar nessa jornada. E quando nós tivemos a pauta já mais presente no nosso dia a dia, a gente entendeu que era momento de levar isso para fora. Eu queria trabalhar com a valorização do meu talento interno, mas ao mesmo tempo, quanto talento bom deve ter lá fora que não enxerga que tem um lugar na Votorantim Cimentos? E esse foi o principal motivador para mudar um pouco o nosso processo seletivo num dos programas que sempre foi super emblemático na VC, como o programa de trainee. Me perguntaram algumas vezes, mas tinha algum problema com a seleção do trainee até o momento? Eu sempre falo que não, nós temos uma história belíssima feita com vários ex-trainees na companhia até o dia de hoje que estão fazendo um trabalho incrível, ocupando posições de liderança, essa liderança consciente que cada vez se faz mais necessária. Mas ao mesmo tempo nós entendíamos que no nosso programa de trainee o perfil que chegava nas fases finais era muito parecido. Falava de pessoas que tinham tido privilégios muito similares ao longo da jornada. E era muito limitado. E a gente começou primeiro a entender o porquê isso acontecia. E aí começamos a olhar no nosso processo seletivo.
Então, quais eram as etapas, quais eram as fases, quais eram os critérios, quais eram os requisitos. E aí começamos a entender se isso se faz realmente necessário num programa como o do Trainee, que é um programa de porta de entrada, mas sobretudo de desenvolvimento interno, que a gente está pegando pessoas começando carreira. E aí foi o primeiro estalo que nós tivemos de dizer, não, isso merece ser transformado. E depois de ter feito um ano, né, que não tivemos programa, que foi no ano 2018, nós, nesse ano, pensamos em fazer a seleção de 2019 de um jeito diferente. Então, pela primeira vez, nós implementamos um processo seletivo cego, e cego para a gente significa olhar para aquilo que verdadeiramente importa. Então, nós tiramos todos os critérios do passado, nós só mantivemos o fato de estar formado, né, numa faculdade, porque era necessário para entrar como trainee ter a graduação feita, mas eu não vou olhar para qual faculdade você fez, eu não vou olhar para qual região, de qual região você vem, eu não vou olhar a tua idade, eu não vou olhar o teu nível de inglês, eu não vou olhar como você é bom de raciocínio lógico ou não. Eu quero me conectar com você, com a tua história, e ao mesmo tempo entender se essa história faz sentido com a história que construímos ao longo dos anos na AVC, mas sobretudo com a história que nós queremos construir daqui para frente. E quais foram os resultados, Aldo? O resultado foi ímpar. A gente obteve mais de 24 mil inscritos na primeira edição, e nosso primeiro filtro foi o fit cultural, né? Então nós tivemos mais de 8 mil candidatos que tinham o perfil cultural que a Votorantim Cimentos precisava. Aí tiramos todas aquelas etapas de processos anteriores, onde tínhamos os testes de inglês, testes de lógica, e colocamos experiências onde o candidato pudesse colocar o melhor dele. Candidatas e candidatos fizeram projetos para Votorantim Cimentos, fizeram um vídeo explicando história de vida, e nós nos conectamos com o melhor deles. E depois que conseguimos afunilar na fase online dessa trilha de desenvolvimento, porque já não falávamos mais de pular etapas do processo, senão que a gente queria sim que cada candidato saísse do processo muito melhor do que ele entrou, independentemente do resultado. Quando chegamos no número de 60 candidatos para a dinâmica presencial, nós também falamos, vamos sair do tradicional jogo de tabuleiro, que consegue medir competências, mas talvez não aquelas que nós precisamos nesse momento. Então nós criamos uma experiência de fazer reformas de moradias insalubres no interior de São Paulo, em parceria com o nosso time de transformação social, para poder realmente ver esses candidatos botando mão na massa mesmo. E essa foi uma experiência única, porque nós conseguimos impactar a vida de 12 famílias nessa seleção. Muitas mais pessoas que participaram, tanto os 60 candidatos quanto os 30 executivos que participaram na seleção, mas sobretudo infinitas famílias que tiveram esse processo de se sentir tocados pelo impacto da Votorantim Cimentos. Que interessante, Aldo. Mas eu gostaria de mais detalhes. Como é que foram os resultados e os impactos desse processo? Depois dessa experiência, nós pegamos os melhores candidatos e foram para o painel com diretores, e das 10 vagas que tínhamos, conseguimos preencher 11 oportunidades. Mas o desafio era entender se para o ano seguinte nós conseguiríamos ter um processo tão bom quanto, e que essa primeira experiência não fosse só uma questão do acaso. Quando olhamos para a diversidade, a primeira seleção trouxe resultados muito bons. Nós conseguimos abranger praticamente o Brasil todo, nós conseguimos puxar indicadores de gênero, de raça, de pessoas LGBTI+. Mas no segundo ano o desafio também era maior. No primeiro lugar, quando a gente entende diversidade, nós tivemos um crescimento nas pautas. Então, por exemplo, nós passamos de ter 15% de pessoas negras na primeira seleção a ter mais de 30% na segunda dinâmica presencial. No primeiro ano, nós tivemos o compromisso de colocar 50% de homens e 50% de mulheres. No segundo ano, foram mais 60% de mulheres participando do processo. E quando pensamos na experiência que nós queríamos dar para esses candidatos, o principal foi entender qual momento a Votorantim Cimentos estava. E nós
estávamos lançando a Verdeira para o mercado, a nossa marca de coprocessamento de resíduos. Então, vamos impactar com essa economia circular, vamos levar realmente esse entendimento de como a AVC também se preocupa com isso, como sustentabilidade hoje faz parte também do nosso DNA, assim como diversidade e inclusão. E foi assim que criamos uma experiência onde os candidatos e candidatas tiveram a oportunidade de fazer colheita de lixo reciclável nas ruas de São Paulo com mestres catadores do Pimp My Carroça. Essa experiência, além de que foi super significativa para todos os que participamos dela, também permitiu passar por uma segunda fase com diretores, e a gente contratou 16 pessoas das 15 vagas que nós tínhamos. Então, isso para mim traz a resposta de que diversidade sim é o caminho, de que a gente pode olhar diferente para a sociedade, olhar diferente para o mercado de trabalho, olhar diferente para os talentos e obter resultados tão bons quanto nos processos tradicionais. Podcast Votorantim Cimentos. Em alguns momentos o Aldo fala VC. Só para lembrar, ele está dizendo Votorantim Cimentos, VC. O tema não acabou, temos mais perguntas. A Votorantim Cimentos está formando grupos de aliados da diversidade, em torno de 4 temas prioritários de representatividade. São eles: gênero, raça e etnia, LGBT e pessoas com deficiência. Aldo, qual é o objetivo destes grupos e como eles atuam? Sim, Jaime, é isso mesmo. Grupo de aliados hoje tem a responsabilidade do protagonismo. Os grupos de aliados hoje são o motor que alimenta a diversidade na AVC. E por quê? Porque não adianta termos uma área responsável por isso e continuar engajando lideranças, mas como falei mais cedo aqui nesse nosso bate-papo, essa pauta precisa chegar a todos os níveis da organização, precisa permear a organização como um todo. Então, hoje os grupos de aliados, que nós trabalhamos em 4 frentes prioritárias: gênero para a inclusão de mulheres, LGBTI+, pessoas com deficiência e raças pela inclusão de pessoas negras, tem o grande desafio de acompanhar os indicadores estratégicos, os direcionadores estratégicos da companhia, pensar e implementar iniciativas que façam sentido para a companhia como um todo, mas, sobretudo, disseminar essa cultura de diversidade. Cada um dos grupos hoje tem um líder, uma liderança da AVC representando cada uma das frentes. Eu tenho o orgulho de ser o líder do grupo de aliados e aliadas LGBTI+. Isso porque eu tenho uma responsabilidade, sendo uma liderança LGBT hoje na companhia, de poder puxar essa pauta e poder incentivar a que mais pessoas tenham as oportunidades que eu também tenho. E oportunidades em qual sentido? A oportunidade de poder eu ser quem eu sou todos os dias. Eu sempre falo que, para mim, trabalhando no escritório da Vila Olímpia, é muito fácil ser um homem gay. Agora, eu poderia falar para cada um dos meus empregados que tem essa mesma liberdade de ser quem eles são nas fábricas. Meu trabalho hoje, como líder de diversidade, como líder do grupo de aliados e aliadas LGBTI+, é que todas as pessoas que são parte da comunidade possam ser quem elas são. Então, eu quero que ser gay numa fábrica seja tão fácil como ser gay no corporativo da Vila Olímpia. E esse é o intuito do grupo de aliados e aliadas LGBTI+. Mas cada um dos grupos de aliados, raças, gênero, pessoas com deficiência, tem uma briga. E essa briga não é mais nem menos que trazer visibilidade e representatividade. Eu falei que era importante escutar e não dar voz. Porque os grupos minorizados, historicamente, eles têm uma voz. É que muitas vezes nós decidimos não escutar, preferimos não fazê-lo. E essa é a mudança principal de paradigma que nós queremos fazer. Tornar nossos empregados em agentes de transformação. Que as brigas que eles compram no dia a dia fora também possam comprá-las dentro. Que diversidade seja um motivo de se sentir quem eles são na companhia e, ao mesmo tempo, utilizar essa ferramenta para nos educar, para aprender. Diversidade hoje na Votorantim Cimentos é uma jornada de aprendizado, onde todos aprendemos com todos. E onde
o desafio continua sendo a inclusão. É o motor para continuar trabalhando, é o que faz essa jornada ainda mais gostosa. É poder mostrar que efetivamente nós temos lugar para todo mundo aqui dentro. Que as pessoas que estão lá fora, que ainda não conhecem tanto da Votorantim Cimentos, ou que não imaginam que poderiam ter uma oportunidade aqui dentro, comecem a enxergar que sim, tem um lugar conosco. Que meus empregados, que hoje são parte, eles ainda têm uma responsabilidade maior de poder criar esse ambiente ainda melhor para mais e mais pessoas. Nós temos o costume de fazer uma entrevista na seleção do trainee entre a dinâmica presencial e o painel com diretores. E uma das frases que mais me impactou, né, que mais me chegou naquele processo, eu sempre pergunto por que ser trainee e por que ser trainee na Votorantim Cimentos. E um candidato me falou, eu quero ser trainee, bom, pelos motivos que faz sentido para a carreira dele, né? Mas eu quero ser trainee na Votorantim Cimentos porque pela primeira vez vi que numa empresa como a AVC tinha lugar para o negro da Bahia. E poder levar essa visibilidade e dar essa oportunidade nos demonstra que a gente está no caminho certo. Sem dúvida, Aldo. Diversidade é o caminho certo por tudo que você falou aqui de inovação, inclusão, benefícios diversos para o desenvolvimento dos empregados, dos negócios e da sociedade como um todo. Eu não tinha ideia de como esse tema é rico e importante. E aqui a gente encerra essa aula de diversidade. Muito obrigado, Aldo, e até a próxima oportunidade. Bom, Jaime, quem agradece sou eu. Foi uma oportunidade incrível de conversar contigo, de bater esse papo. Acho que para fechar, a única coisa que eu poderia fazer é, sim, diversidade e inclusão precisa de coragem, né? Então não tenham medo de dar esses primeiros passos. As empresas nunca estão 100% preparadas, mas é uma jornada extremamente gostosa que vale super a pena ser percorrida. Então fico super à disposição e até uma próxima então. Podcast Votorantim Cimentos. Este foi o 5º episódio do podcast Votorantim Cimentos. Conversamos com o Aldo Rodrigues Fracchia, gerente de diversidade, atração e recrutamento e seleção. O tema foi diversidade na Votorantim Cimentos. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição. Você ouviu? Podcast Votorantim Cimentos.